Fala pessoal, mais uma aula da ABAP Fox. Hoje vamos dar uma olhada no que seria conversão de texto, uma rotina de conversão vinculada a um campo. Para fazer isso, vamos utilizar o mesmo programa que utilizamos no nosso último programa, que é o 19, que é quando nós brincamos com o PF_status e o loop_at_screen para controlar esses atributos dos campos em tempo de execução. Legal? Vamos pegar este CFOP aqui e vamos dar um F1 nele. Então, a primeira coisa que ele vai aparecer para a gente é a descrição do campo. Se clicarmos aqui nessa machadinha aqui, ó, Technical Information, vamos ter informações técnicas sobre esse campo. Por exemplo, o nome onde ele está no programa, a tela onde ele está, o status GUI que está sendo usado e o elemento de dados. Legal? Nós podemos navegar para estas informações daqui mesmo. Se dermos um clique, por exemplo, no programa, a gente vai até o programa. Se a gente der um duplo clique, por exemplo, no PF_status, a gente vai até o PF_status. Tudo ligadinho. E se dermos um duplo clique no Data Element, ele vai até o Data Element. Legal? O CPF é um caso interessante de estudar esse tipo de coisa, por quê? Porque o CPF ele tem uma máscara, ou seja, a cada 3 dígitos temos um ponto e nos 2 últimos dígitos a gente tem um traço, certo? Só que guardar isso, os pontos e o traço no banco de dados não faz muito sentido porque é uma máscara padrão que todo o CPF deveria ter quando estivesse sendo apresentado para o usuário. Legal? Então a gente não vai criar um campo com mais caracteres para salvar algo que deve existir apenas em tempo de apresentação e não de estar no banco de dados. Mas como é que a gente faz isso? O SAP ele tem uma inteligência bem legal quando nós colocamos um domínio. Então a gente está na tela de elemento de dados, certo? Criamos um elemento de dados aqui. E este elemento de dados a gente já criou aqui um domínio. Vou entrar aqui no domínio, certo? O domínio, a gente consegue alguns outros tipos de informação e de parametrização. Por exemplo, o lowercase ou, se for no caso de valores, sinal negativo. Temos aqui também o value ranges, que a gente consegue colocar os valores para ele. Só que no caso, a gente tem um campinho aqui que chama Converse Routine, rotina de conversão, certo? Essa rotina ela vai fazer exatamente esse depara entre o que vai ser apresentado para o usuário e o que vai ser colocado no banco de dados. Então, se a gente olhar essa variável no código, quando estivermos debugando, ela vai estar sem essa máscara. Mas em tempo de apresentação, ele vai colocar essa máscara para o usuário, para já estar tudo formatadinho. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou aqui em editar. A rotina de conversão, percebe que ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras para colocar aqui. Vamos colocar CPF. Eu não sei se precisa completar com tudo. Vou salvar. Vou dar um duplo clique aqui. Ah, olha que legal. Já tem uma. Ele encontrou uma rotina parecida. Ó, CPF BR. Olha. CPF BR. Exatamente. Essa rotina aqui. Olha que legal. Conversão. É função de conversão para CPF. Dados internos. E para serem exibidos na tela. Vamos, por exemplo, dar um duplo clique nesse primeiro. Ele entrou o quê? Maggie, chega! Ele entrou aqui em uma função que é idêntica àquelas funções que a gente já fez. A gente tem parâmetro de importação, que é input. Ele não tem um tipo associado, então a gente consegue colocar qualquer coisa nele. E ele tem o parâmetro de exportação, output. A gente também consegue colocar qualquer coisa nele. E aqui no source, ele tem toda uma lógica para verificar e fazer essa máscara, colocar essa máscara no campo. Vamos fazer o seguinte, vamos processar aqui para testar essa função.
Então vamos colocar input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. E vamos processar. O CPF, acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, são 11 caracteres, na verdade. Mas se ele formata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não funcionou. Eu acho que talvez esse aqui seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço, 10, 11. Vou voltar aqui, vou pegar essa output. Eu nunca mexi nessa função. Vamos ver se ele funciona, senão a gente vai fazer a nossa. Aqui, ó, aqui ele formatou pra gente. E colocou um monte de zero também. Mas vamos sair daqui. Eu nem sabia que existia uma rotina de conversão de CPF no Minisap. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer uma rotina dessa. A gente vai implementar isso aqui. No caso, a gente poderia utilizar essa mesma do que já foi até sugerida, mas é interessante a gente fazer para entender como ela funciona. Legal? Então vamos fazer o seguinte. Vou só copiar aqui. Ele vai precisar ser realmente 5 letras. Então vamos colocar AF de ABAPFOX CPF. Vamos dar o duplo clique. Ele vai pedir, ó, o domínio foi alterado, deseja salvar. E ele não encontrou essa conversão, essa rotina de conversão. Por quê? Porque nós vamos ter que criar ela na mão. Quer ver, ó? Da mesma forma que ele apareceu lá. Certo? Então, olha que interessante. Eu vou tirar esse AF. Como é que a gente faz para vincular esse cara? Nós temos que criar isso aqui, ó, conversion, underline, exit, underline, o nome da nossa rotina de conversão, underline input e underline output. Eu vou abrir uma tela aqui, create section, e eu vou lá na SE37, que é onde a gente coloca função. Ele já até está aqui a última função que utilizou. Vamos colocar aqui o nome da nossa, ABAPFOX CPF e create. Perceba o seguinte, essa função ela não começa nem com Y nem com Z, certo? O standard deveria criticar, mas nesse caso, como esse começo aqui, ó, conversion exit, a gente já vai estar indicando para o SAP que é uma rotina de conversão. E ele vai verificar, na verdade ele não verificou nem o nome dessa rotina. Então, no caso de rotina de conversão, não tem essa regra do Y ou Z. Ele deixa criar. Function Group, ABAPFOX, não lembro qual era o nome. Opera Y, 4, grupo de função, 02. E rotina de conversão para CPF. Deixa eu criar. Bacana. Vou salvar aqui. Salvo. Então, para isso, a gente vai ter um input. E na aba Export, Output. Feito isso, a gente pode codificar. Mas eu vou ativar aqui e vou voltar e colocar e criar o input. Mesmo grupo de função, rotina de versão input. O input é para dentro do SAP. Certo? Vou colocar aqui dentro do SAP para ficar claro que esse input ele vai atuar em nível de código e de banco de dados. Input, output e o código. Vou ativar. Legal. Então já temos os dois. Eu vou voltar aqui no nosso domínio e vou colocar AF CPF e vou ativar. Legal? Então, se eu clicar aqui agora, ele vai reconhecer e vai trazer para a gente as rotinas de conversão. Essa aqui é dentro do SAP, essa aqui fora do SAP. Então, se a gente clicar aqui, eu vou sair daqui,
Eu vou sair de toda essa parte do campo, vou sair também do programa. Na nossa função, o input, eu vou colocar um breakpoint aqui. Breakpoint. Vou ativar. E no output, vou colocar um breakpoint aqui também. E vou ativar. E no nosso report, mentira, no nosso model pool, eu vou executar. Olha que interessante. Se eu colocar um número aqui, ó, tan, 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 tan. Viu que legal? Legal, então, se a gente voltar agora no programa, eu só verificar se eu realmente ativei o... Eu vou vir aqui na raiz, vou vir aqui em top. O CPF está pegando o atributo, as definições desse elemento de dados. Só verifica se está realmente ativo, certo? Vou copiar a nossa rotina de conversão aqui. O que acontece? Eu vou entrar na tela Screen 100. Aqui. Vou entrar em modo de edição e vou dar um duplo clique no CPF para entrar nos atributos. E aqui dentro, como a gente não vinculou direto por uma tabela aqui do banco de dados, do repositório, a gente precisa colocar a rotina de conversão aqui, ó. Então, essa rotina está agregada ao elemento de dados. Mas se a gente faz esse tipo de referência, a gente coloca na tela, sem isso aqui, provavelmente ele não vai funcionar. Vou ativar, vou voltar, vou ativar tudo aqui e vou executar o programa. Vamos ver. Ah, legal. Quer ver, ó? Ele está funcionando, porém a gente não está percebendo. Vou colocar vou colocar /H e eu vou desligar o debug de sistema só para ele sair dessa tela feia. Ah, aqui, ó. O que acontece? Como essa rotina de conversão ela é um pouco escondida, ele não para de cara, tá vendo? A gente tem que dar uma debugadinha. Então vamos aqui /H, Enter, vou dar F5, ó, ele parou aqui. Apesar de existir o breakpoint, ele não para, né? Porque essa rotina ela fica bem escondida. E também poderia dar um grande problema se parasse numa rotina de conversão que existe, imagina que existe um elemento de dados materiais. E no SAP tem uns 10.000 lugares que utiliza esse tipo de elemento de dados. Se você colocar um breakpoint ali, imagina um estrago que não dá todo mundo parando nessa parte do sistema. Então, ó, se a gente der um duplo clique aqui no input, ele vai estar o valor que a gente mandou e no output vai estar zerado. Como eu não mandei o input para o output, ele vai simplesmente excluir o que eu fiz. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá na barra S37 e vamos agora programar. Primeiro vamos fazer o output, porque o output é o que aparece na tela. Vamos aqui em Change. E o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos verificar o tamanho que a pessoa digitou ali para saber se tem 11 caracteres. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai declarar um len type I, certo? Len de tamanho. Len igual stringlen input. O que é esse comando stringlen? É o tamanho da string. Ele vai devolver para mim, aqui no len, o tamanho dessa string aqui, ó, deste input. If len diferente de 11, a gente vai mandar uma mensagem, message. Vamos colocar aqui CPF necessita de 11 caracteres. Type E. Vamos colocar type E para ser bem agressivo aqui. Vou ativar. Vou voltar lá na nossa telinha. Vamos ver. Talvez a gente tenha que sair e entrar de novo para... Ah, olha que legal. Statement E is not allowed in this form. Então você viu que ele processou, provavelmente passou em branco. A primeira vez que ele passa na tela, no PBO, ele vai entrar aqui, dá em branco. Ele exibiu uma mensagem de erro,
E a gente percebeu que mensagem de erro não é permitido. Então, vou colocar mensagem de sucesso, mostrando como erro. Vamos ver o que acontece. Vou ativar. Vou sair daqui, entrar barra NS80. Vou aqui em Program. Vou dar um Enter para ele carregar. Vou aqui em Transação e F8. Ó, legal. Aqui está perfeito, porque ele vai mandar como mensagem de erro. E vai ficar esperando aqui. Só que quando for 0, a gente não precisa mandar esse tipo de informação, né? Então, check len maior que 0. Ativar, eu vou sair e entrar. Beleza. Aí ele não já entra no programa dando nenhuma mensagem. Então, se eu colocar alguma coisinha, ele vai me dizer. Só que ele perdeu o valor aqui. Porque quando a gente coloca o input, a gente precisa colocar ele também no output. Senão, ele vai ficar matando o que o cara está escrevendo. Então, a primeira coisa aqui, a gente põe output igual input. Então, o que o cara digitar é o que vai sair, a princípio. Certo? Vou sair e entrar. Então, CPF necessita tal. Aí ele colocou esse valor bizarro aqui, que eu não sei o que é isso. Loucura, cara. Output igual input. Export. Output. Bom, vou fechar isso aqui, eu vou colocar um valor e vou dar um /h aqui. F5, F5. Aqui ele está em debug de sistema. Eu vou vir aqui em display change, debug settings, e vou tirar o debug de sistema e o update debugging. Vou dar um F5, aqui, parou. Input, beleza. Ele parou no input, vai parar no output. Vai para no output. Input. Conversion alpha input, que é ele passa assim, quando ele vai para o PAI, ele pega o valor que a gente digitou e vai para o input, para quê? Para ele tirar qualquer formatação, certo? E nesse caso, o que ele fez? Ele matou. Então vamos lá. Vamos aqui, voltar, vamos no input. Vamos colocar output igual input, para ele não perder, certo? Então vamos processar de novo o programa. Tchan, tchan, tran. Então o que acontece? Quando a gente dá um Enter, ele cai na tela, no fluxo de tela, no PAI. No input, PAI, certo? De input. Então ele vai cair na função input, que vai retirar qualquer máscara que exista na tela. E quando ele vai para o PBO output, ele cai nessa função aqui, ó, output. Certo? Ele cai aqui. Como no input não tinha nada, ele estava matando. E quando chegava aqui, ele preenchia com aqueles caracteres bizonhos lá. Agora ele está pelo menos mantendo. Então vamos programar agora o seguinte. Se esse cara for diferente de 11, ele vai dar essa mensagem e vai dar um return. Tipo, vai embora. Se ele conseguir passar, a gente vai formatar esse cara. Como a gente vai formatar? Vamos fazer o seguinte. Concatenate. Lembra do nosso comando concatenate? Essa parte aqui é bem legal, porque a gente vai começar a trabalhar com algumas questões de string. E como a gente começa a pegar pedaços da string para compor outras coisas. Então, por exemplo, se eu digitei 222, 333, 444, traço 56. Certo? Esse aqui é o meu CPF que eu digitei. Eu vou fazer o seguinte, na verdade é sem ponto, né? Eu vou pegar os 3 primeiros, vou concatenar com um ponto, depois vou concatenar os próximos 3, vou concatenar com mais um ponto, os próximos 4, vou concatenar com um traço e o último 5, 6. Mas como é que a gente consegue pegar pedaços da string? A gente faz assim, ó. Concatenate input mais 0, 3, ou seja, começando de mais 0 é 0, então ele vai começar daqui. 3. Então mais 0, 3 é isso aqui, ó. E concatena isso para mim com ponto.
Legal. Depois disso, concatena para mim input mais o quê? Mais 3 dígitos, certo? Isso aqui vão ser esses carinhas aqui, ó. Ele vai cair da 4ª posição. Geralmente eu confundo isso aqui, mas quando a gente fizer o debug, a gente vai entender e vai ajustar. Ponto. E input mais 7, 3, que vai representar teoricamente o 444. Vamos colocar um traço. E input mais 9 into output. Ponto. Então, esse mais 9 é de mais 9 para frente. Então, se tiver mais 1000 caracteres, ele vai pegar do mais 9 até o final, certo? Que teoricamente vai ser o nosso 56. Então, se colocar aqui 222, 333, 444, 56. Aqui em cima, quer ver, ó, a gente consegue colocar assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este aqui é o dígito 0, 0, 1, 2. Talvez aqui ele tenha que começar no 3. Mas tudo bem. Vamos ativá-lo. E vamos fazer o seguinte, vamos testar essa função. Vamos testar. 222, 333, 444, 56. Debugging. Nada como uma prática aqui. Então, output igual input, já equalizou, para não perdermos o resultado da tela. Ele vai pegar o string len, que é o tamanho desse input aqui, 11 caracteres. Se ele for maior que 0, ele vai processar. E agora que interessante, se a gente der um duplo clique aqui, 222, começando de 0 até 3. Olha que legal. Ele pegou 334, ele pulou 1. E pulou 1, e o mais 9, 5, 6. O mais 9 está certo. Vou dar um F8. Então, 222, 334, ó, alterou. Então, fica fácil corrigir assim, né? Vou colocar 3 e 6. Fechou. O nosso output está pronto. Vamos dar uma olhada? Vamos aqui no programa, voltar e ir. 222, 333, 444, 56. Enter. Tran! Olha que legal. Ele já formatou para a gente. Agora, a gente tem que fazer uma coisa. A gente tem que fazer o input, tirar esses valores aqui, ó. Porque senão ele vai tentar gravar no banco de dados. E no banco de dados, quer ver? Aqui eu acho que eu tenho um erro, que é o seguinte. Eu vou voltar aqui no programa, vou aqui no Top Include. Esse campo CFOP está com char 14. Na verdade, ele tinha que ser char de 11. Char 11. Isso. Então, olha que interessante. No banco de dados, eu não preciso ficar gravando os pontos, nem as vírgulas, nem esse tipo de coisa que é apenas máscara, para não inchar o banco de dados, certo? A gente tem uma preocupação bem intensa com a qualidade dos dados que são registrados no banco de dados. Mas, olha que interessante, a gente colocou aqui no domínio, ele vai ser um char de 11, mas o output length vai ser 14. Ou seja, ele vai ser exibido como 14, mas internamente ele vai estar como 11. Vou ativar aqui. Quando eu for ativar e eu mexer em uma característica tão profunda do elemento de dados, que está vinculado com esse domínio, ele vai listar para mim todas as tabelas que tem este carinha e vai perguntar, ó, deseja realmente fazer essa alteração? Porque o que acontece? Alterações em campos que já existem em tabelas, eles vão ter que ser alterados nos valores. E essa é uma questão bem importante, porque você pode chegar até perder valores. Se, por exemplo, a gente tem um nome com 50 caracteres e a gente altera para 30, todos os nomes que passam de 30 vão ser truncados. Ele vai perder aquele dado. Então, ele está só confirmando se a gente realmente quer fazer isso. Beleza? Ah, bacana. Olha que interessante. A nossa tabela YABAP-Zumbi, ela tem dados lá. E essa alteração gerou um problema com a tabela. Porque como ela tem dados,
Para a gente conseguir ativar esse domínio, a gente vai ter que ir na tabela. Vamos aqui na tabela, aqui, ó, barra S11, display. Vamos aqui em Utilities, Database Objects, Database Utilities. Nós vamos ter que forçar uma conversão da tabela. Olha o que o Standard faz. Ele vai pegar essa tabela nossa, vai criar dinamicamente ali uma tabela auxiliar, vai mover para essa tabela, vai deletar essa tabela, vai alterar o elemento de dados e vai fazer uma conversão, uma rotina para resgatar esses dados. Então, Active and Adjust Database. Ele vai fazer tudo isso. Então, ele ajustou os dados para não ter nenhum problema. Feito isso, ela está ativa. Vou sair dessa tabela e vou voltar aqui, ó, parcialmente ativa. E aqui tem até uma explicação. Vamos ativar de novo. Ele não vai encontrar inconsistências, porque a nossa tabela que fazia referência com aquele campo foi ajustada. Então, isso aqui é uma coisa que acontece muito, certo? Uma coisa muito importante, quando for ajustar valor que tem decimais, quando esse ajuste for feito, toma muito cuidado, porque o resultado pode ser bem desastroso. Você pode efetivamente perder todos os dados daquela coluna que você alterou. Então, quando for caractere ou qualquer campo de caractere, não tem muito problema, ele ajusta legal. Mas quando for campo numérico de volume, peso ou monetário, tem que tomar muito cuidado e talvez até fazer um backup disso. Legal? Feito isso, ativo tudo. Então agora realmente o nosso CPF tem o número certo de internamente, que são 11. Vamos ver se mudou alguma coisa? Olha que legal. Nada. Então, para a gente finalizar, a gente precisa alterar a formatação do que a gente colocou lá. Para ele não levar isso aqui internamente, porque se ele chegar a salvar isso aqui, no banco de dados, por ter esses campos a mais, ele vai truncar. Legal? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos simplesmente retirar um comando de retirar caracteres, que é o replace. Então, vamos lá. Vou fazer assim, do replace ponto. Deixa eu ver o comando replace como é que é. Vou salvar aqui, F1. Replace above statement. Bacana, replace of. Vou ver se tem algum exemplo aqui. Então no começo é bem complicado isso aqui, ó. Parece um palavrão. Mas vamos lá. Comando replace. Aí tem algumas opções. First occurrence ou all occurrence. Se a gente utilizasse all occurrence, a gente não precisa fazer aquele loop. Off, pattern. Legal. Vou voltar aqui. In, selection. Beleza. Então vamos lá. Replace all occurrence of ponto into outputs. Input igual output. Into, vamos ver, replace all occurrence of in output with space. Caraca, que loucura, cara. Input, ops. Output igual input. Fechou. Então a saída vai ser igual à entrada, beleza? E a gente vai pegar a entrada, a gente vai remover todas as ocorrências de ponto dentro disso aqui com espaço. E vamos fazer também replace. No caso, como vai ter só um traço, em output with space. Vamos ver se ele vai compilar, beleza. Então aqui a gente remove os pontos, que são 3, e aqui um tracinho, um hífen. Só que fazendo isso, a gente está trocando um por outro. Ou seja, a gente está trocando
tracinho por espaço e ponto por espaço. Isso vai gerar espaços em brancos. O nosso CPF vai ficar banguela. Então a gente tem um comando para juntar tudo isso e acabar com esses campinhos no meio, que é o condense output. Legal? Vou ativar. Vou aqui no nosso programa, vou entrar no nosso programa, vou colocar aquele comando lá. Eu vou dar um /h aqui, porque a primeira função que ele entra vai ser o de input. Vou dar F5, entrou. Que bacana. Output igual a input, beleza. Ó, replace, olha que interessante. Bacana, aqui já deu uma caquinha. Quando eu coloco output igual a input, o output já está no tamanho do banco de dados. E ele truncou. Tá vendo? Tudo bem. Replace all occurrence of ponto com espaço. Plim. Olha, ele já juntou aqui. Que safadinho. Nem precisaria do condense. Bom, beleza. Então o que a gente precisa fazer aqui a gente não pode fazer isso aqui direto porque ele vai truncar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é data L CPF type C length 14. Eu vou colocar o CPF para receber isso aqui. Porque eu não posso alterar o input, porque o input ele é só de entrada. Se eu tentar alterar, o compilador não vai deixar. Entendeu? Eu só posso alterar se ele fosse changing ou o valor de exportação. Vou pegar o CFOP e colocar aqui. Vou deixar esse condense aqui, no caso de ele ficar doidão. E agora eu ponho output igual a LCPF. Então eu criei esse CPF apenas para trabalhar os dados e depois mandar ele de volta quando ele já estivesse formatadinho e com o tamanho certo. Legal? Deixa eu sair daqui, vou entrar de novo. Dá um /h. Replace all. Olha que legal. Eu acho que esse all occurrence ele já dá o condense. Replace. Olha que interessante. Nem precisou do condense. E output igual a input. E aí o que acontece? Internamente a gente tem o valor do CPF certinho, sem essa máscara. Mas na exibição da tela a gente tem com a máscara. Legal? E quer ver, ó? Vou colocar aqui. Vou dar um /h aqui. Eu vou colocar aqui no nosso debug o GCPF. Ó, o GCPF ele vai aparecer sem a máscara, que é o que vai para o banco de dados. Então, interessante assim, em qualquer lugar que a gente utilizar esse elemento de dados vinculado com esse domínio, essa rotina de conversão, ele vai ter sempre o mesmo comportamento. E aonde mais a gente pode utilizar ele? Tem o comando write. Se a gente pegar esse CPF e usar, por exemplo, o comando write em um report, ele vai pegar e mandar para a tela através da rotina de conversão. E ele vai exibir para a gente o valor do CPF com essa máscara. Legal? E é isso. Pessoal, isso é rotina de conversão. É sempre importante conhecer isso, porque é só assim que a gente consegue debugar esse tipo de coisa e entender o que o SAP está fazendo. Legal? Até a próxima aula e um abraço.